Continuando então nossas aulas sobre a produção mundial de energia, agora nós iremos falar sobre a termoeletricidade e sobre a energia atômica, né, nas termonucleares. Veja bem, a termoeletricidade, como eu havia já comentado nas aulas anteriores, ela é obtida, né, em usinas de geração de energia através da queima de combustíveis fósseis. Em geral, né, nós vimos que 40% de toda a energia elétrica é gerada globalmente através da queima de carvão e depois com 22% o gás natural. Então, nada mais é do que são grandes usinas geradoras de energia, que nós temos uma fonte de energia e basicamente o elemento que gera a energia, que é a água. Então, na prática, nós temos uma caldeira na qual enche-se de água, nós temos o carvão sobre, né, essa grande caldeira, ou gás natural, ou em alguns casos agora biomassa, como exemplo bagaço de cana, na qual é queimado, gera-se a energia expande a água via um processo de evaporação e a pressão faz com que haja o movimento dos cilindros, consequentemente gerando a energia elétrica. Qual é a grande desvantagem das usinas termonucleares? É porque ela é altamente poluente, principalmente se for movida a carvão. Não apenas as movidas a carvão, como também as movidas a biomassa. Porque imagine se você tem uma usina na qual você gera eletricidade pela queima do bagaço da cana. Isso é um exemplo, né? Na prática, você está incinerando aquilo, então você está lançando uma grande quantidade de carbono na atmosfera e outros gases que agravam o efeito estufa. Né? As fontes, as energias, as grandes usinas que têm como fonte de energia o carvão são menos poluentes, porém não deixam de o ser. Então sempre há esse grande problema com as termoelétricas. Uma das vantagens que nós temos é que a hidroeletricidade, para você construir grandes usinas hidrelétricas, você precisa construí-las aonde existe a disponibilidade da bacia hidrográfica, que tem o potencial de geração de energia elétrica, e muitas vezes elas estão longe dos grandes centros urbanos. Nós temos Itaipu, Paulbina, Belo Monte, que oferecem energia ali para próximo, mas muitas vezes o grande mercado consumidor está longe daquela região. Em contrapartida, quando nós temos, por exemplo, no sul do país, né, o chamado cinturão carbonífero, você pode instalar as termonucleares justamente ali naquela região e ela gera localmente ou entra no sistema elétrico nacional e dispara essa energia pelo sistema que atualmente é integrado. Né? Nas aulas do próximo módulo, nós vamos ver as questões do apagão e que fizeram com que esse sistema fosse mais bem planejado e integrado, principalmente o apagão de 2001, de 2009, etc. Né? A crise do racionamento também, que foi bem tenso e bem difícil esse momento histórico devido à falta de energia, a falta de chuva, baixos níveis dos reservatórios e, consequentemente, uma crise da geração de energia que foi bem menos intensa do que em 2014 e 2015, uma das piores secas que nós tivemos na região sudeste do país e que fez com que os nossos reservatórios de água chegassem ao volume morto, não gerasse energia elétrica, porém a crise não foi de falta de energia, mas sim da falta de água para o uso cotidiano. Então você pode, obviamente, construir essas usinas próximas aonde tem carvão, queimar esse carvão e gerar a eletricidade. E nesse sentido, as termoelétricas no Brasil se localizam no sul, próximo da onde nós temos os grandes estoques de carvão mineral no país. O segundo objeto de estudo desta aula é as termonucleares que geram a eletricidade através do processo de fissão nuclear. Vejam bem, a energia atômica ela acaba tendo inclusive um custo muitas vezes menor que de termoelétricas e consequentemente menor do que hidrelétricas, porque as grandes usinas hidrelétricas têm uma grande demanda de mão de obra, de infraestrutura, de engenharia para construir, sendo que uma termoelétrica, uma termonuclear, você pode construir num local adequado e o custo, consequentemente, ele é menor. Porém, cabe destacar que os resíduos gerados pela
pelas termonucleares é que é o grande problema da geração desse tipo de energia elétrica. Aqui nós temos um exemplo que demonstra bem para nós a equivalência do ponto de vista da eficiência energética. 10 gramas de urânio ele é equivalente a 700 quilogramas de óleo queimado para geração de energia elétrica, que é o equivalente a você queimar 1,2 toneladas, ou seja, 1.200 quilos de carvão. Então você vê que 10 gramas é o equivalente a você queimar 1,2 toneladas de carvão. E essa é a diferença do ponto de vista via fissão nuclear, do ponto de vista da eficiência energética. Então, o esquema é muito parecido com as termoelétricas, na qual você tem aqui um vaso de pressão reator, né, que faz o processo de fissão nuclear de urânio 235. Essa fissão nuclear gera o calor através de um pressurizador, então ele aquece a água, aquece essa água, o vapor dela gira essas turbinas, né, esses cilindros, você tem o gerador elétrico muito parecido com um dínamo, e aí automaticamente você vai para a torre de transmissão e através do condensador você novamente transforma essa água, né, do estado gasoso, H2O do gasoso, para o líquido e novamente você retorna ao tanque. Então ele é um sistema basicamente como nós chamamos de fechado. A grande questão são os resíduos que são gerados, né, e que a disposição dele é muito, mas muito complexa. Veja bem, do ponto de vista ambiental, e eu sou uma pessoa que tem uma formação na área de mudança climáticas, de mudanças climáticas regionais e da questão ambiental, né, em mestrado, né, e agora no doutorado, é muito complicado nós defendermos a utilização de termonucleares. Entretanto, eu penso que seja uma alternativa muito plausível em cenários complexos a médio e longo prazo com relação à emissão de gases do efeito estufa. Se nós não quisermos mais e não pudermos mais queimar combustíveis fósseis, se nós tivermos que fazer uma transição, por exemplo, da matriz de transporte de veículos movidos a petróleo ou a etanol para veículos elétricos, sem sombra de dúvida nenhuma, as termonucleares se colocam como uma forma bem efetiva de geração de energia elétrica. Não é uma defesa das termonucleares, pelo contrário, é apenas uma possibilidade que nós temos, e é uma possibilidade muito plausível. Nós estamos vendo os veículos surgirem já aí híbridos e a longo prazo elétricos. Quando nós colocamos uma mão num capô de um veículo, depois de rodar 2 ou 3 horas, aquele calor que está se perdendo ali, no capô que está irradiando, aquele é perda de energia, quando você coloca num carro abastecido a gasolina ou a diesel, aquele petróleo demorou 100 milhões de anos para se formar. Quando você coloca a mão num capô do carro movido a etanol, um carro flex, o ciclo da geração daquela energia é 2 anos. Qual que é os 2 anos? É você preparar o solo, plantar a cana-de-açúcar, colher a cana-de-açúcar, mandar para a refinaria e aquilo ser transformado em etanol, ser distribuído até o posto de gasolina. Enquanto que as termonucleares também são de longuíssimo prazo, porém não emitem gases do efeito estufa. Porém, nós temos problemas muito sérios com acidentes. Nós vemos que hoje os Estados Unidos é o maior gerador de energia via termonucleares, 19,3% de sua matriz interna. Né? Nós temos a França, que gera basicamente a metade do que os Estados Unidos, porém 75% de energia elétrica é gerado em termonucleares. Você vê que a proporção de hidroeletricidade no Brasil é a mesma proporção do que as termonucleares na França, então há uma equivalência nesse sentido, né? E obviamente que esses países utilizam dessa matriz porque muitas vezes tem cursos d'água pequeno, não consegue gerar hidroeletricidade. A grande questão, obviamente, que são os acidentes. Nós tivemos péssimas experiências, como por exemplo Chernobyl, em 1986, nós tivemos Three Mile Islands em 79 nos Estados Unidos, Fukushima no Japão em 2011, e não podemos nos esquecer de um acidente nuclear que nós temos aqui no Brasil, que foi Goiânia em 1987, quando um grupo de catadores de recicladores pegou uma máquina de raio-x, destruiu o núcleo básico dela, que era de césio, e acabou contaminando uma série de pessoas num bairro periférico de Goiânia. Então, obviamente que existem muitas restrições, são materiais altamente prejudiciais à saúde,
geram mutação genética, geram câncer, é uma energia muito complexa, porém é uma alternativa diante dos cenários futuros que podem acontecer. Ok? Encerramos essa nossa aula sobre energia atômica. Um grande abraço e até mais.